tem que ter um ali, ó. Tem que ter um ali, ó. Aleluia! Deixa lá aí, então. Deixa aí que você vai batizar sua mulher. Aleluia! Tá cheio de creme. Sua única regra de fé. Você declara crer também no Pai, no Filho e do Espírito Santo? Então, mediante a sua confissão de fé e como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Crer na palavra de Deus como sua única regra de fé? Você declara crer também no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Então, como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Você confessa que crê na palavra de Deus como sua única regra de fé? Você confessa também que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Então, mediante a sua confissão de fé e como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como sua única regra de fé? Você confessa crer também no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Então, mediante a sua confissão de fé e como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Na palavra de Deus como sua única regra de fé? Você confessa que crê também no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Então, mediante a sua confissão de fé e como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como sua regra de fé? Você confessa também que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Então, mediante a sua confissão de fé e como ministros do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Amém. Henrique, você declara, confessa que crê na palavra de Deus como sua única regra de fé? Você confessa também que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Então, mediante a sua confissão de fé e como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus como sua única regra de fé? Você confessa também que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Então, mediante a sua confissão de fé e como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na palavra de Deus como sua única regra de fé? Você declara também que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Então, mediante a sua confissão de fé e como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo Roberto, você declara que crê na palavra de Deus como sua única regra de fé? Você declara também que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Então, mediante a sua confissão de fé e como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, aleluia! Você declara que crê na palavra de Deus como sua única regra de fé? Amém? Você declara também que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Então, mediante a sua confissão de fé e como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá até pra falar um xarabacante. Pablo, você declara que crê na palavra de Deus como sua única regra de fé? Amém? Você declara também que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Amém? Então, mediante a sua confissão de fé como ministros do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora. Amém? A palavra de Deus como a sua única regra de fé? Amém? Você declara também que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Então, mediante a sua confissão de fé como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser, os rios desse amor.
Pai, nós te damos a honra, a glória, o louvor. Nós te louvamos, ó Deus, por essa manhã abençoada na tua presença. Nós te louvamos, ó Deus, por novos filhos serem gerados, ó Deus, em nós, dessa igreja, que vão também fazer a diferença sobre esta terra, Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado por esse batismo, ó Deus, a qual nós reconhecemos aquilo que o Senhor deixou para nós como legado. Deus, muito obrigado pela tua fidelidade, pela tua presença. Nós te louvamos porque o Senhor é tudo para nós. Aleluia. Nós te louvamos porque nós somos tua noiva, nós somos a tua igreja. Aleluia. Muito obrigado por esse momento. Nós te damos honra, glória, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém e amém. Amém.